Estamos no ar, pessoal. E já que a gente está começando o ano, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para contar pra gente não só a trajetória dela, mas trazer vários ensinamentos, inclusive dicas aí de coisas que a gente deve parar de fazer, que a gente pode e deve continuar fazendo. Tô aqui com a Luciana. Obrigada pela presença. Obrigada, Rê. Muito bom estar aqui com você, com vocês, né, que acompanham esse podcast, esse espaço de saúde. Nossa, é um prazer enorme. Eu vou pedir para você contar um pouco de tudo que você faz, porque é tanta coisa, assim, você se apresenta e aí depois a gente vai permeando aí uma série de assuntos que eu já tô... A gente tava batendo um papo antes, a gente sempre bate um papo antes, e já tem várias coisas que eu falei, não, pera, vamos guardar pra gente conversar no podcast. Então, assim, né, a minha formação é psicologia, então tô aí nessa trajetória, já tem 17 anos. E nesse caminho nós vamos, né, experienciando diversos conhecimentos e vamos vendo, nossa, aqui me chama mais atenção, né, aqui faz mais sentido, conecta mais, né, com aquilo que eu busco na minha vida. Então, hoje, né, eu tô, além do meu consultório, né, na parte clínica, eu tenho aí especializações na área da oncologia, de cuidados paliativos, de tanatologia, porque uma vai se conectando à outra e a gente busca esse saber, né? Uhum. E também em hospitalar. E estou em diversos tipos de ações, né? Não só na parte clínica, mas que promove esse cuidado. Eu tenho uma curiosidade, por que você escolheu a psicologia? Bom, ali, né, 17 anos atrás, eu tinha uma curiosidade sobre o que levava o ser humano a buscar certos caminhos, ter certas escolhas. Então, me fascinava essa área comportamental, né, e do cuidado. Então, você sempre teve essa coisa do cuidado? Que eu vi que você faz muitas coisas sociais. Então, sempre tinha em mim essa motivação para estar com o outro e cuidar do outro, né? Acolher. Uhum. Agora, aí eu fiquei, peraí, para onde eu vou dentro desse acolhimento? Porque em diversas áreas nós podemos acolher. Sim. Mas o meu olho brilhava quando estava ali, pensava na área da saúde. Então, eu via situações dentro de hospital, que tinha alguém também em alguma questão de saúde física. Isso sempre me trazia um incômodo de promover algo para aquela pessoa. Então, e aí juntando também com a parte que eu queria compreender os comportamentos dessas escolhas, falei, peraí, né, qual é a área de conhecimento que possa trazer essa especialização, essa formação. Então, eu escolhi ali psicologia, mas aí depois tinha um pouco de fisioterapia e a medicina. Uhum. Só que fui para psicologia e desde então, né, sigo nessa área. Estou dentro da área da saúde, então hoje assim vim me aproximando mais daquilo que eu almejava, daquilo que fazia já meu olho brilhar. Uhum. Então eu fui me aproximando. Então hoje eu estou nesse contexto da área da saúde, lido, né, com profissionais como, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, equipe multi, né? Muito holístico, né? Estou nessa área do cuidado. Entendi. Eu sempre tenho muita curiosidade, assim, quando as pessoas escolhem as profissões, assim, da onde veio ou o talento, ou o que chamou a atenção, enfim, especialmente das pessoas que estão na área da saúde, porque eu acredito que é uma missão muito grande. E você, pelo que você me contou um pouco da tua história, você leva essa missão como social também, não só como profissional. Acho que tem essa sua veia de contribuição, de servir ao outro, que é muito, muito latente. A gente falava um pouquinho sobre a pandemia. Uhum. A gente viveu aí um momento que ninguém estava preparado, ninguém tinha bola de cristal, ninguém sabia o que era. A nossa geração nunca viveu nada parecido. Se a gente pensasse, meus avós passaram pela guerra, então viveram situações que a nossa geração não chegou nem perto de viver algo assim. E a gente estava conversando... na tua visão, o que você está vendo do que está acontecendo agora no pós-pandemia? E o que aconteceu enquanto estávamos em pandemia, que é a consequência? Sim. A pandemia nos traz algo que
todos nós estamos também vulneráveis a acontecer, não só na época da pandemia, mas estamos vulneráveis a acontecer novamente em outros contextos. Né? Só que a pandemia trouxe ali um alerta, opa, isso pode acontecer. As pessoas não está distante. As pessoas, muitas delas, estavam inconscientes sobre a nossa vulnerabilidade. Assim, a vida é um sopro e ninguém sabe amanhã, né? A gente pode estar aqui conversando, saindo daqui pode acontecer alguma coisa. Então, você acha que escancarou essa realidade? Porque acho que as pessoas, a morte... Depois a gente vai falar sobre isso, que eu sei que você também tem um estudo nesse sentido. Mas às vezes a morte parece distante, né? Aquela coisa de é com o outro, ou pelo menos para os mais jovens, né? Eu vejo que já, sei lá, na época meus avós já começam a falar sobre... Meu pai, às vezes que eu acho ele tão jovem, mas ele fala... eu já tô mais perto do fim do que tava do começo, né? Sim. Então, assim, quando eu falo de vida, eu falo também... Tá intrínseco a questão da morte. Né? Então, é um processo natural... está no ciclo da vida, tá? Só que nós não queremos olhar para isso, tá? Porque nós também temos nosso desenvolvimento. Então, se nós formos pensar no nosso desenvolvimento do corpo humano, do cérebro, né? Essa consciência vai, né, acompanhando conforme vai se integrando, né? Conforme nós vamos vivendo, né? Ou seja, passando nas fases ali, né? Mas isso também não quer dizer, né? Que quando a gente tá, né, com uma certa idade... A pleno vapor. Eu super tô consciente da minha finitude, eu já aceito... não, isso também não, porque tudo vai depender, né, de um contexto e de múltiplos fatores. Sim. Tá? Então, quando nós somos criança, a morte, ela não é ainda integrada, né? Então, você fala para uma criança, a pessoa morreu, ela sabe que ela morreu, mas ela não entende o sentido. Certo? Eu lembro quando meu avô morreu, meu avô materno, eu virei pra minha mãe, eu tinha 3 anos. Inclusive, ele morreu dias antes do meu aniversário de 3 anos. E aí, eu gostava muito dele, ele super de brincar, assim, deitava no chão comigo, enfim. Aí eu falei pra minha mãe, você pode comprar um vô novo pra mim? Aí eu falei, mas eu queria igualzinho o vovô Ari. Olha a cabeça da criança, né? Imagina, comprar um vô novo. Porque assim, o significado que ela tem, o sentido, né, da presença, daquele vínculo é diferente, né, a depender de cada fase. Então, ela ainda não tem essa concretude. Ela ainda não entende da irreversibilidade, ou seja, também não pode, ele não vai mais voltar. Então, ele vai voltar, ele tem que voltar de alguma forma, não é? Então, você sabe que morreu, mas você não entende que ela não vai voltar, que é irreversível. Né? Não entende os conceitos da morte, né? Que é previsível, ou seja, é algo que você já tem, é universal, ou seja, é algo que vai acontecer. Todo mundo sabe que vai acontecer, ninguém vai fugir. É irreversível também, né? Então, e traz essa questão, né, de imprevisibilidade. Então, assim, eu não sei quando que ela vai chegar, mas ela vai chegar. E o ser humano quer ter esse controle. Então, quer muito ter esse controle. De tudo, né? Exato. Acho que não só disso, mas... E conforme vai passando, né, as fases da vida, o adolescente é aquele que entende que a morte, ela existe, já entende seus princípios, porém, ela está distante, porque pensar no ciclo vital... Então a gente só morre. Quando você também pergunta para uma criança, ela compreende, às vezes, também dependendo da idade, não de 3 anos, mas mais velha, ela vai entender que o idoso, ele é mais aceitável ele morrer pelo ciclo da vida. Sim. Mas o adolescente morrer não então, porque ele está distante, ele não chegou na fase, né, da velhice, então está distante a morte. Por isso que ele vai e vive a vida como se não houvesse um amanhã, né, nessa intensidade toda, né, e se coloca em riscos, porque ela está distante, não vai acontecer agora comigo. Ela existe, mas não vai acontecer agora comigo. É verdade. Então, e aí o adulto, ele já começa a tomar essa consciência e o idoso fala... A morte está batendo na minha porta, pela questão do ciclo vital. Só que essa questão da morte, ela nos acompanha desde o nosso nascimento. Ela está intrínseca à vida. Ela não está numa fase. Ela nos acompanha. Então, quando vem essas adversidades, como a pandemia, que é algo que é imprevisível,
né? E que nos traz essa ruptura de tudo aquilo que eu tinha, né? Do meu mundo presumido, como eu falo. Sim. Impacta. E aqui então, no Brasil, a gente assistindo o que já tinha acontecido na Itália. Só que aí, como que foi, né, assim... Mas tava lá. É. Entendeu? Mas a hora que chega, a gente pensa que vai ser igual, né? Que assim, poxa, porque lá foi realmente uma coisa, assim, avassaladora. E aí o medo se torna ainda maior. Mas ainda não é meu, né? Quando igual tá distante... Quando tava aqui até também no Brasil. A nossa geração, que eu falei que não tinha vivido, não viveu aqui no Brasil. Mas quantas coisas a gente não viu na África... E aí era isso, né? Distante. E aí, de repente... Mas até mesmo quando chegou aqui no Brasil, ou quando chegou, por exemplo, aqui em São Paulo, não chegou ainda, por exemplo, eu moro em prédio, não chegou no meu prédio. Ou chegou no meu prédio, mas no andar de cima, não chegou na minha vizinha. É isso? No começo eu lembro muito, que foi muito rápido, pelo menos pra mim, assim, mas eu lembro muito de estar numa reunião na Apsen decidindo se nós íamos fazer uma convenção 1 mês e meio depois daquela data. E haviam dúvidas na mesa de discussão. Assim, tinha gente que achava, não, cancela já, que não tem como fazer. A gente, não, isso vai passar rápido e tal. E 2 dias depois foi decretada a pandemia. E 2 dias depois a gente já tinha tido muita consciência do que realmente representava aquela pandemia e todo mundo tinha certeza absoluta que a decisão foi correta. Mas, assim, eu acho que durante a pandemia, a nossa percepção do que era a pandemia, a Covid, assim, eu acho que ela vinha muitas informações de forma muito acelerada. Muito. E nosso cérebro não processa tudo isso. Porque tem uma coisa, ele começa a ficar, ele se sente ameaçado. Então ele fica em alerta, já começa a interferir nosso campo de atenção, de concentração. Então, o foco, né, fica nas questões mais urgentes. Eu tenho que lidar com as questões mais urgentes. Para o quê? Sobreviver. Isso também explica a questão das pessoas terem ido comprar suprimentos, não sei o quê. Papel higiênico. Ficava pensando, gente, tanto papel higiênico dentro de todas as prioridades, talvez, né? Então, porque você não fica racional, não existe racionalidade. Você está vivendo o fluxo da senso-percepção, né? Uhum. Que é ali, né? Então, vem uma emoção, né? Que vai gerar um sentimento a partir das suas experiências do que é aquela emoção. E depois conecta o pensamento e sua ação. Sim. Né? Mas, assim, aí que acontece? Diante de uma ameaça, de um medo, você... faz o quê, né? Você acaba não indo para uma parte racional, né? E você fica naquela emoção e sentimento. Ou seja, do que eu já tive de experiências, do que já me falaram, do que eu conectei com o meu externo, daquilo que eu tenho de representatividade, para poder dar conta. Então, o medo, ele é super necessário, para que eu consiga adotar comportamentos assertivos de... alguns limites. De enfrentar aquilo, né? De me adaptar, né? Segundo a Darwin, né? Da nossa capacidade de adaptação. Mas diante de uma ameaça em que ninguém tinha conhecimento, o que a gente começa a ter? A gente sempre fala, a nossa base da vida e o que o ser humano procura é segurança. Por isso que ele tem medo da morte. Ele sabe que existe, mas não sabe como vai acontecer a morte. Quando vai acontecer essa morte. Então, ele não tem essa segurança. Não tem elementos palpáveis. Ele começa a criar para conseguir dar conta do bem-estar dele. Sim. E aí, quando surge a pandemia, ele não tem essa informação. Onde que nós tínhamos essa informação de segurança? Não, todo momento eram bombardeados de informações de ameaça. No entanto que os terapeutas, enfim, os profissionais de saúde mental... Você atuou durante a pandemia? Eu atuei, assim, para mim foi muito importante. Eu não estive na linha de frente, porque na época eu não trabalhava no hospital, mas eu estava na linha de frente no sentido da Covid-19, sim, né? Contato direto com o paciente. Mas eu trabalhava em ambulatório, né? Na época eu estava também no ambulatório. Então, no ambulatório, nós tínhamos os pacientes que eram de riscos, né? Ou seja, de risco porque eles, pacientes oncológicos,
E eles tinham que continuar seu tratamento. Então, nós tivemos que fazer todo um plano de contingência. Mas a clínica, ela continuou, né? Então, então, eu estava ali. Mas eu não estava na questão de Contato acolhimento com COVID, referente à Covid-19. Tá. Né? Mas estava nesse movimento de, sim, estar ali em risco. Então, a gente teve que criar recursos para enfrentar, para dar essa segurança para nós e para conseguir dar segurança para aqueles que nos procuravam, nossos sujeitos de cuidado. Então, era assim, era algo que assim, a gente sabia da segurança, por exemplo, foi na Itália. A Itália, ok, a gente sabia do que era lá. Quando chega aqui, a gente tem uma outra cultura, né? Então, a gente tem, sim, é um vírus, que, né, a princípio é igual, né? A gente também tem vários estudos depois sobre isso. Mas dentro da minha realidade, do meu país, da minha cidade também, né? Difere, né? De cidade para cidade, de estado para estado. Então, nosso como país que é era gigante, isso? né? Mas nem o presidente, nem os governadores, né? Enfim, ninguém sabia sobre isso. Era novo, então pensa, né? A gente vivia numa constante ameaça. Então, né, os profissionais de saúde mental orientavam o quê? Você precisa não ter tantas essas informações no seu dia, senão seu cérebro vai entrar em colapso. Sim, sim. Ele não tem como, se você não consegue fazer esse equilíbrio, né, do que me dá segurança, né, e dentro dessa ameaça, ele entra em colapso. Então a gente tinha que encontrar. E o papel da mídia em tudo isso, né? Que fica também bombardeando muito as notícias ruins, as coisas que acabam gerando muito medo. Isso. Então eu lembro que na época muita gente falou: já parei de ler jornal, parei de assistir jornal, parei de. Porque assim, se eu continuar, eu vou espanar, vai dar bug. E aí, né, eu lembro que nessa época, voltando para minha base, que é o voluntariado, que é a contribuição social, eu me aliei ali a projetos sociais também, de atendimento gratuito, de plantão psicológico, né? E nós fomos na grande rede pelo país, atendendo gratuitamente pessoas que estavam na linha de frente, professores. Ai, que bárbaro. Né, os professores também. Então, era o público dos professores, né, na parte da educação, e os profissionais da saúde. Então, eu fiz parte desse projeto. E aí, a gente atendeu durante a pandemia, no atendimento online, que também era uma coisa, olha que interessante. Eu precisava acolher, né, era o meu desejo acolher. Como acolher? Aí foi onde surgiu essa questão do atendimento online. O nosso conselho, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal, né, de Psicologia, ele já tinha uma resolução em 2018 do atendimento permitido do atendimento online, né? Mas poucos profissionais estavam capacitados e adotaram isso, né? Sim. Então, era algo novo, que eu também tinha que me familiarizar com esse mundo digital, né? Então, como que eu faço? Como que eu gero o link? Como que eu consigo me conectar com alguém que está do outro lado, para além do site terapêutico presencial? Como que eu crio esse site terapêutico online? Como que eu fico atenta a todos os... né? Eu crio aquele ambiente seguro, privado, sigiloso. Aí começa a vir todas as questões éticas também, né? Para criar a segurança. Ou também, assim, né, atender pessoas, às vezes, por mensagens. Não dava, né, para pessoas fazer essa conexão, ou seja, porque também tinha uma questão socioeconômica, né, que não tinha como ter internet. Sim. Né? Então, como que eu faço? Por mensagem. Eu já cheguei a atender pessoas por mensagem, entendeu? Ficar no chat, para dando esse suporte num momento de agonia, de desespero ali, né? E eu falo que isso serviu... Pensando no quanto que essa contribuição social também é um valor de cuidado comigo, né? Porque depois, acho que foi em 2022, eu tinha um projeto de fazer lives com diversos profissionais para falar que, no mês da psicologia, né, que é em agosto, para falar que cuidado de saúde mental envolve diversas pessoas e diversos profissionais e tudo está conectado à saúde mental. Então, eu tive aí vários convidados. E aí eu convidei
a minha supervisora na época dessa rede, né, desse plantão psicológico, junto que a gente fazia supervisões, né? Além dos atendimentos, nós tínhamos as supervisões para uma acolher a outra, discutir, né, os casos, né, seja as histórias, né, que nós acolhíamos. E aí me emocionei, porque elas foram minha rede de apoio. Sim. Né? Então, como é necessário, né, a rede de apoio. Estar com elas ali na supervisão foi também minha rede de apoio, porque uma acolhia, né, a angústia da outra, né, diante também do sofrimento do outro, né? Lidando com o sofrimento eu acho o tempo todo. Isso promoveu uma grande rede de apoio. Então, se a gente for também pensar nos benefícios, aqui eu me solidarizo, né, com os sofrimentos, né, das pessoas que estiveram ali durante essa pandemia e tiveram perdas, né? Então, me solidarizo. Isso não quer dizer que eu anulo, isso, né? Quando eu falo que tem benefícios da pandemia, né? Mas tem benefícios para nos aproximar, né? De ressignificar tudo isso que a gente passou, né? E se aproximar mais desses movimentos de vida. E até para a gente conseguir criar recursos, né? De proteção para futuras adversidades, né? Porque eu vejo isso, a pandemia veio bater na nossa porta, também para nos alertar que a vida ela é finita, né? Que nós somos vulneráveis, que vivemos no automático, vivemos na distração e que vivemos num movimento de luta e de fuga, né? Então, para dar aí um chacoalhão e falar o que você está fazendo com a sua vida e o que realmente você quer viver. Sim, sim. Eu assisti um filme esses dias, deixa eu pensar, me ajudem aí. O que vem depois de nós? É isso? É um que tá super em alta? Da Julia Roberts? É esse? É esse. Você assistiu? Sei, assisti. E aí depois eu assisti uma pessoa explicando, falou, acho que nem todo mundo entendeu a mensagem do filme. E essa explicação era justamente da personagem principal, que é a filha mais nova, que estava tão distraída, tão, assim, relacionada com uma série. Verdade. E que não vivenciou nada daquilo do que estava acontecendo, nem quando ela poderia ter feito um movimento para salvar os pais e as pessoas que estavam ali. Ela estava mais preocupada em terminar de assistir uma série, um episódio. Então, isso também tem muita relação com como a gente se distrai com outras coisas. E acho que a pandemia trouxe... Eu não sei, assim... A gente falava muito sobre o quanto as pessoas iam mudar depois, sobre o novo normal, sobre... Depois a gente fala sobre isso, assim, eu não sei até que ponto isso durou. Mas naquele momento imediato, eu acho que a gente teve um pouco desse resgate, assim, de... Deixa eu prestar mais atenção na minha família, deixa eu escancarar algumas coisas aqui que inevitavelmente eu tive que viver. Você trazendo essa série, né? Essa série não, esse filme, né? Eu assisti como uma série, viu? Quase parecia, eu fui assistindo, né? Tipo, 20, 30 minutos, depois... Verdade, eu também tava nessa. Porque pra processar, eu falo assim, nossa, pra processar também é um filme que é denso, né? Então, assim, precisa, às vezes, você revisitar até. Né? Mas eu falo que... isso traz, né, por exemplo, as fases de desenvolvimento também. Porque a criança, ela usa a fantasia para viver. Depois vem a fase adulta. Tô falando de uma forma mais simplificada, né? Mas assim, vem a forma adulta que a gente traz a parte lógica, ou seja, da realidade. Eu tenho que olhar a realidade. E quando a gente fala, eu tenho que buscar a minha criança interior, gostaria de, né, voltar à minha infância, né? Porque é importante nós equilibrarmos isso, da fantasia e da realidade. Com que idade a gente amadurece? Você falou da adolescência, que começa a ter noção. Eu vou falar assim, a gente sai desse mundo da fantasia, ou seja, só do meu mundo, do que eu crio, porque ele tá na busca de conhecer o universo, né? Então, é tudo muito... tem a questão da criatividade, né? Então, você pede para uma criança desenhar, nossa, a conversa com a criança é fantástica, né? Você se admira, porque a gente vai perdendo isso, né? Então, assim, de algumas coisas são
que são e não tem aquele significado. Por exemplo, quando você pergunta para eu lidando com algumas crianças, né, que estão na área, que estão com diagnóstico de câncer, né? Você pergunta, o que você tem? Eu tenho, por exemplo, uma leucemia. E o que é leucemia? Leucemia! Não é? Então, leucemia. Eu falei, mas não é que é só leucemia. Ou seja, é uma palavra. Entende? Não conecta, porque nós adultos, né, por ter passado por alguns ciclos, né, vitais ali, o que acontece? Nós vamos criando representações. Então, quando você recebe um diagnóstico de um câncer, você não olha para o seu câncer. Você olha para o câncer do outro. Do que foi construído tudo que você colecionou de informações. Tudo que você, ou o que aconteceu dentro da minha história de vida, ou o que aconteceu com alguma celebridade, ou o que aconteceu, ou seja, dentro dessa área social, ou dentro da história do câncer. Mas não olha para o seu câncer. E aí você o inconsciente? Quebra, né? Que você armazena uma série, então, filmes que você assistiu. Exato, entende? Então, assim... Então, entende? A criança e a adolescente vai para uma fase, sim, ele ainda tem né, aquilo de fantasiar, de criar, mas ele quer pertencer a um grupo, ele quer, né, tá mais integrado, tentar se aproximar mais dessa realidade, né? Uhum. Mas, então, a gente tem que trazer esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de viver... É você poder fantasiar algumas coisas, você sair um pouquinho, quando eu falar, a pandemia nos trouxe essa consciência, né? Essa oportunidade de ter a consciência, né? Sobre o nosso automatismo, né? Tá sempre desempenhando, ou as distrações. Isso eu não estou anulando que não seja importante. Ela é importante, mas em equilíbrio. Às vezes nós só ficamos ali. Aí, pensando no que você trouxe da série, de novo achando que é série. Do filme. do filme, né? É isso, né? O quanto que nós vivemos no nosso mundo particular ali, né? Isolados, temos ficado mais isolados. Se nós formos analisar essa parte do filme, desse contexto, dessa menina, ela vive só no mundo dela, isolada. É isso que acontece com o adolescente. Ele tá muito nessa área, nesse campo do digital, do virtual. Ele não sabe se relacionar. Eu não vou falar só que é criança e adolescente, não. Nós, adultos, temos ficado cada vez mais distantes do contato humano. Mas eu acho que o adulto ainda tem o repertório e a gente fica mais fácil resgatar. Sim. Né? A partir do momento que você toma essa decisão, ou que você tá procurando uma ajuda, e você fala, não, eu preciso resgatar. Agora, a criança que cresceu ali e o adolescente, é muito mais difícil depois entrar no mundo real, no mercado de trabalho, nas frustrações. Por isso que nós tivemos os profissionais que trabalham com esse público, eles ficaram, assim, super preocupados, né? Criaram diversos programas, né, em saúde mental para adolescentes, porque foram privados de uma fase essencial. Então, assim, hoje nós lembramos da nossa adolescência, da nossa infância. E essas crianças, esses adolescentes, essa fase da vida deles, ele ficou praticamente retirada da vida deles, né? Que é onde vai dando essa base para nós, né? Então, o índice de suicídio de adolescentes aumentou muito. Sim. Porque eles só tinham... nós somos seres, né, sociáveis. E por isso que nós falamos assim, é importante você colocar na creche, você colocar, né, a criança ir, o adolescente ir para a escola. Não só no aspecto educacional, mas cognitivo, mas no aspecto emocional. Então, é importante sim as nossas relações familiares dentro do nosso lar, mas é muito importante as relações com o social, com outras realidades. Então, isso foi muito privado, né? E essa tecnologia, né, é algo que é tudo muito presumido. Tá? Então, eu desligo o computador a hora que eu quero, né? Quando eu me frustro, né? Ou seja, não tá acontecendo. E é tudo feito pra gente viciar.
Exatamente. Então, às vezes você perde a noção do tempo, e mais fácil, acho que quanto mais jovem, menos consciente você é. E quantos jovens não varavam noite, no dia seguinte tinha que acordar, e ali varava a noite de novo. Por que será? Porque aciona os nossos neurotransmissores, Uhum. né? Do prazer, do bem-estar, dopamina, serotonina. Mas do prazer imediato, né? E a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Prazer imediato, da recompensa. Nação Dopamina, Isso é bom. né? O livro que eu adoro. Então, porque eu preciso ter isso, já que eu não tô tendo oportunidade, é aqui que eu tenho a fonte. E a gente fica nesse ciclo. E aí gera um vício. Gera um vício. Então, o quanto, assim, a pandemia nos trouxe esse olhar de peraí, né? Então, se passou a pandemia, passou, né? E como que a gente... E aí, quando você fala lá vivemos o novo normal, não, mas o mundo vai melhorar. Viveremos o novo normal, as pessoas despertaram. Nossa, vai. Agora a gente tá como? Em guerra, a gente tá em polarizações. Mas eu penso assim, que isso é uma forma da gente aliviar o nosso sofrimento. Quando eu penso que vai mudar... Sim, é uma esperança. É uma esperança. Mas não é o que fato vai acontecer. Quanto que nós estamos integrados nisso. E por que depois de um momento onde a gente esteve tão afastado e sentimos falta, a gente queria reencontrar com as pessoas, enfim, a gente ficou muito mais dividido, muito mais agressivo? Como que você entende esse processo, assim? Porque a gente tem vivido esse momento mundialmente de uma série de discussões, polarizações, a própria guerra. Aí você fala, gente, não, pera, a gente acabou de passar por tudo isso, a gente acreditava que o ser humano ia sair desenvolvido, não que muitos não tenham, né? Eu acho que tem aí muita gente que realmente despertou e vem despertando, porque acho que esse tema também é cada vez mais desmistificado e cada vez mais próximo. O tema da saúde mental, do autoconhecimento. Eu tenho visto, assim, de alguns anos pra cá, isso muito mais falado, escancarado, as pessoas tendo coragem de contar coisas que viveram, enfim, e que a gente não via no passado. Mas só voltando pra nossa pergunta, que isso depois também é bacana a gente falar. E por que você acha que a gente fez esse caminho tão diferente do que a gente esperava? Isso acontece com o ser humano que é privado. O animal irracional, por exemplo, né? Não lembro na época da faculdade, que hoje também é tudo digital, virtual, que a gente tem ratinho, né? De experimento que é no computador, né? Mas o ratinho. Sim, né? Você viveu a época do ratinho. Eu também, né? Eu entendo, assim, as pessoas que preservam a questão dos animais, as causas dos animais. Né? Mas aí eu só tô contando uma experiência minha, né? Sim. Quando você ia lá, condicionava o comportamento, né, do rato, né, para ver a reação dele quando ele não tinha alimento, quando ele tinha alimento, né, como que ele ficava. Então, assim, isso quando ele é privado, quando nós, seres humanos, somos privados, isso, né, mobiliza a nossa agressividade, nosso medo, nosso movimento de luta e fuga, né? Então, assim, em 2 anos, né, nós tivemos que encontrar recursos de sobrevivência, mas não algo que a gente já tinha desenvolvido. Muitas pessoas não tinham isso desenvolvido. Muitas pessoas já tinham um adoecimento anterior à pandemia, mas que não olhavam, estavam distraídos frente a isso. Demais. E aí surge a pandemia, não é que aumentaram, às vezes, os casos durante a pandemia. Já existia. Então, quando você priva você falou, mais... Até o subdiagnóstico, né? Até hoje a gente não consegue ter noção de fato da incidência de uma série de questões. Então, a pandemia, de novo, veio ali, né, trazer, né, esse alerta mesmo de... Peraí, tem coisas que você não estava vendo. E aí, quando você é privado, né, daquilo que a princípio você denominou como ideal para sua vida, ideal de bem-estar, ideal de vivência, né?
Como assim? Então é só você tirar alguma coisa da sua vida que você vai ficar brava. Vai ficar brava. Sim, Se eu te privar de alguma coisa sim. que pensa aí numa coisa que você... Pensa em vocês, uma coisa que seja assim tão importante neste momento. Se a gente tirar agora de vocês, como que fica? Então assim, a ruptura, algo abrupto, foi tirado, como assim? Não foi nem falado, nem dialogado, nem me colocou ali como que é uma decisão compartilhada, eu posso discutir e decidir junto. Foi? Não, tirou. Te anulou. Você não existe. E qual é o nosso medo? De não existir. Qual que é o maior medo do ser humano? É esse? Dentro dos mecanismos psíquicos, né, dentro dos estudos, nós vamos falar que é isso. Né? Ou seja, de não existir. Tá. De você morrer. Isso pode ser a morte física ou a morte simbólica, né? Que a gente fala. Porque você pode estar morto em vida, quando você é privado de algumas coisas. Uhum. Mas a questão hoje, né, que muitos profissionais falam, que a gente fala, né, qual é os arrependimentos, né, ou seja, então assim, de não poder estar com as pessoas que ama. Tudo tem, né, ou não ter feito as coisas que gosta. Olha que interessante. Demais. Não é ambíguo? Mas eu sempre conto uma história que o meu avô faleceu com 92 anos. E a minha avó teve Alzheimer, então ela ficou muitos anos com Alzheimer. E ela ficou fisicamente, esteticamente ali, muito mais jovem, assim. E a cabecinha foi aos poucos indo embora. E o meu avô, fisicamente, ele se degradou um pouco mais. Então, ele tava bem, assim, enrugadinho. Enfim, ele usava dentadura. Às vezes, ele tava sem. Então, a figura dele ali, representando a velhice, de certa forma... Eu ia muito visitá-lo e ele tava na cadeira de balanço. E a gente sentava assim como estamos nós duas, um de frente pro outro. E a gente conversava, a maioria das vezes rapidamente, porque meu avô era um cara muito pragmático, assim, né? Daqueles que falam, tá bom, agora tá na hora da visita ir embora que a gente quer descansar. Mas eu lembro que eu saía da casa dele, dirigindo, e eu sempre ficava com isso na cabeça. Eu falava, poxa, quando eu espero chegar na idade dele, como que eu quero me sentir? O que eu quero ter feito, que eu vou me orgulhar? O que eu quero... E eu não sei se as pessoas pensam muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu vou atrás de muita coisa que eu quero e que até choca as pessoas, assim. Porque as pessoas falam, como assim? Por quê? Mas eu tenho muito essa consciência, assim, de... Talvez por conviver também com profissionais da saúde que contam as histórias das pessoas que estão à beira da morte. Que eles se arrependeram. É justamente isso. O amor que não viveu, o eu te amo que não foi dito, a reconciliação que não foi feita, que você levou mágoa o resto da vida, ou o que eu não fiz. Nunca... Pensa, na nossa vida inteira, quanta besteira a gente fez. Então... Infinita, você fez muita besteira. E ninguém se arrepende lá no fim da vida. Puxa, eu fiz isso. É o que deixou de fazer, né? E aí eu falo... Eu trago muito esse lema comigo da gentileza, né? Então, assim, nós precisamos ser gentis conosco. Porque aquilo que você viveu teve algum significado? Teve algum sentido? Agora, se você observa que não, você sente que não, peraí. Então, o que você está fazendo? Você não precisa chegar com, né, ter à beira ali de um diagnóstico, né? Você que está no consultório, percebe que as pessoas procuram mais nesse momento que tá dando ruim ou já deu ruim? O psicólogo, a busca pelo psicólogo é muito difícil, não que não exista. Eu quero me conhecer. É forte isso, né? Tem mesmo alguém? nesse Não, momento... eu tenho um problema, não tô bem no meu relacionamento, quero mudar de emprego, não tô tendo um bom relacionamento, seja no emprego com meu parceiro, com minha parceira, ou, enfim, eu tenho alguma diversidade, né? Então, assim, é alguma diversidade. Não, eu quero me conhecer. Aí tem muitas situações, assim,
hoje eu não tenho nada pra falar, quase que eu desmarquei a E sessão. tem aquelas pessoas que falam assim, porque eu não tenho nada eu pra vim falar, porque não tenho mais o meu problema, marido eu não mandou. Tem familiar que, por exemplo, dentro da área, né, oncológica, a gente recebe muito isso, né? Angústia do familiar que procura o atendimento para a pessoa que tá com adoecimento. Aham. Né? Não, mas ele não, nesse né? sentido eu tô querendo dizer assim, sabe assim, a esposa que acha que o marido é difícil. Então tem. Aí o marido vai, senta lá, fala, eu vim porque minha esposa mandou. Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei. Mas tanto nessa situação quanto quando tá adoecida, sabe? É o mesmo movimento, ou seja, é o outro que busca, né? Uhum. E aí o outro vai, ou seja, o sujeito ali, né, que tá, vai, mas não, entende? A questão é do outro, o outro não tem nada, Sim. né? Então, assim, isso acontece muito, né? Então, e as pessoas têm essa ideia do processo terapêutico como eu tenho que ter um problema para ir. Quando eu não tenho um problema, então assim, né, se tiverem aí Mas pessoas que eu cuido... Tem alguém que não tem problema. mas tem alguém que tá assim, zerado. Não, também é ilusão, entende? Então assim, né, às vezes pode ter aí pessoas, né, que eu atendo que estejam acompanhando o podcast, né, que às vezes chegam e falam, né, falam assim, hoje você vai ficar feliz que eu não tô trazendo nenhum problema. Porque parece que o espaço é pra isso que eu digo eu tenho que ter algum conflito pra poder falar, pra poder me conhecer. Então, você não precisa ter o conflito em si, isso é falar sobre prevenção. O nosso país, ele fala muito sobre prevenção, mas não vive, de fato, a palavra e o conceito e o sentido da prevenção. Não. Então, e isso em qualquer situação. Em saúde mental, então, acho que é uma coisa muito recente que a gente vem tentando desmistificar. Então, assim, nós não temos essa cultura. Né? Então, assim, eu vou quando já tá no auge ali, no pico, né? Na fase aguda ali, entendeu? Ou quando já tá crônico, né? Sim. Então, assim, quando tá crônico, na verdade, eu não preciso, porque eu já me adaptei. O crônico, na verdade, assim, eu vou transformar aqui meu olhar sobre. O crônico, na verdade, eu não preciso, porque eu já sei lidar. E aí continua já sei lidar, entre aspas, situação. né? Já me acostumei à zona de conforto desconfortável, né? Então, nós temos que dar novos sentidos e significados para aquilo que nós estamos vivendo. Então, de fato, o que é que nós estamos fazendo de prevenção, de cuidado? Eu quero ter uma boa morte, né? Eu quero morrer sem sofrimento. Que bom que você quer isso. Mas o que você está fazendo? Ou seja, e aí nós trazermos a responsabilidade. Nós podemos entrar aqui em diversos contextos, né? Do que também move a pessoa a ter algumas escolhas. É claro, entendendo que essas escolhas têm múltiplos fatores, tá? Mas o ser humano, ele busca muito pela liberdade, né? Mas a liberdade sem responsabilidade. E aí nós vamos para uma questão mais social, né? Do que é meu direito e o que é meu dever. Então, a cultura brasileira, a história do Brasil, ela não é pautada em direitos, né? Ou seja, os direitos não são tão acolhidos, né? Então, se a gente for ver isso, né, historicamente, socialmente, onde estão os meus direitos sendo atendidos? Então, para ter proporcionalidade e equilíbrio, ou seja, para poder ter o meu dever, eu preciso ter o meu direito atendido. Então, quando eu não tenho meu direito atendido, por que eu vou ter minha responsabilidade? Mas isso vai trazendo esse cérebro social, vamos falar assim. Tá? Mas aqui nós estamos o quê? Promovendo um novo, né, olhar, né, para autorresponsabilidade. Para autorresponsabilidade. Ok, que em algum momento seus direitos não foram. Mas qual é a parte daquilo que você tem controle e do que você pode fazer por você para além do outro? E daqui para frente. E aí, exatamente. Nós temos um autor, chama-se Viktor Frankl, que fala da busca do sentido. A busca do sentido é obrigatório, gente. E é tão fininho, é tão delicioso. Então, e tem que ler várias vezes. Exato.
Porque aí a busca de sentido, ele fala muito sobre a nossa liberdade interior. Então podem tirar tudo de nós. Tudo. O que não tira é a nossa liberdade interior. O meu poder de escolher, né? Entre né, a minha prisão, né? E a minha liberdade, né? Então, o que vai me aprisionar, o que vai me tornar livre. Né? Então, e ele traz toda a experiência, o que ele viveu e estudou ali no campo de concentração, isso, né? Então, acho que é talvez uma das maiores... Assim, eu tenho uma relação com isso, assim, que me dói muito. Eu não tenho relação direta, seja com a religião, enfim. As minhas irmãs são judias, eu não. Mas eu acho que aquilo foi uma das maiores barbaridades, assim, que foram feitas... E desse isolamento, do medo, da morte em massa, assim, uma coisa. E ele traz esse aprendizado ali. Eu lembro de uma passagem que me marcou tanto, talvez por ser da área da saúde também, que ele disse assim: eu cheguei à conclusão que os compêndios médicos mentem. Ou enfim, não sei se foi essa palavra exata, mas alguma coisa bem dura. Ele falou, porque lá nós vivíamos sem meia, na neve, privados de comida ao extremo, e a gente sobrevivia. E aí ele compara, sei lá, com uma pessoa que vai, não sei, pra montanha, pra algum lugar, e que vai sem meia, perde o pé. Então, o quanto você estar conectado com algo, e eu acho que os judeus têm muito isso, essa coisa da união, de se ajudar, né? O quanto isso proporcionou que muitas pessoas conseguissem passar por tudo aquilo e depois aqueles que conseguiram sair, né? Que é a base de segurança. E aí eu vou te trazer um experimento de um americano, chama-se Harry Harlow, que ele trouxe um experimento com macacos. Fazendo ali, né, tentando comprovar um pouco da teoria de Bowlby, né, que é a teoria do apego, que é onde formam os nossos vínculos. Ele colocou, né, um macaco filhote dentro de um espaço em que tinha um arame ali, mas que tinha uma pelúcia, né? Que representaria a mãe ali, né? Do macaco. Uhum. Tá? E o outro com outro arame, onde tinha o leite. Aí ele colocou esse macaco filhote nesse espaço. E o macaco filhote permaneceu por muito tempo no macaco pelúcia ali. Né? E o leite, de vez em quando, ele ia se alimentar. Uhum. Então, aí falando também da angústia das mães, né, com bebês recém-nascidos. Sim. Falando das nossas bases de segurança, dos nossos valores, do que realmente importa no final. É o equilíbrio, claro. Não vamos anular o alimento, no sentido do alimento ali, né, do leite. Uhum. Né? E aí, pensando na pirâmide de Maslow. Base da sobrevivência, então, não tem... Sim, mas na verdade o que mais traz conforto e segurança para ele é o afeto, ou seja, é o contato, né? Vou falar o afeto no sentido do contato, né? Pensando no macaco, né? E depois ele colocou em um outro momento esse macaco filhote numa situação de adversidade. Ele colocou uma adversidade lá, um obstáculo, uma barreira, um objeto ameaçador. E de novo com os dois, com o macaco pelúcia e com o leite, né? Ele ficou por muito tempo, o macaco filhote ficou muito tempo no macaco pelúcia ali. Ficou, e a ameaça ali, né, de frente para ele. Depois de um tempo, ele foi e atacou a ameaça. O quanto isso nos organiza, no quanto isso nos reestrutura, nos reajusta, nos faz reinvestir, né? No que é importante para nós. Uhum. Então, o que importa no final, pegando o que nós falamos de Viktor Frankl,
né? Falando das bases de segurança, da liberdade interior, diante de tantas ameaças, né? O que importa é o que a gente constrói de segurança nessas nossas relações. Né? Então, tudo que nós vamos criando ao longo do nosso ciclo vital, né? Daquilo que eu vou experienciando, seja com as minhas figuras, né, de segurança. Não vou falar só a mãe, que a gente coloca sempre que é a mãe. É porque, enfim, né, tá ali às vezes, mas não é a mãe. Porque aqui também vai o meu respeito para aquelas pessoas que não tiveram a mãe como uma figura significativa, né? Uma figura materna. Mas tem outras pessoas que ficaram como uma figura de cuidado. Né? Então, assim, como que eu fui criando essas relações, essas bases seguras para falar, poxa, eu dou conta. Eu dou conta mesmo não tendo aquela figura junto comigo, né? Então, ela me ajudou a caminhar. Mas agora eu posso, daqui para frente, de conseguir outras bases seguras. Sim. Né? Então, aí nós vamos falando dos desapegos, né? E aí que tá. Desapegos e construção de rede de apoio. Exato. E apego não é ruim. Não é ruim? Não é ruim. Olha, uma quebra de paradigma aqui. De novo, o que nós repetimos e nos condicionamos a falar. Apego, ele é necessário para a base segura. O apego cria vínculo. Pode ser, né, como uma das hipóteses, né, não vou generalizar aqui, mas às vezes nós falamos sobre, não se apega. Como forma de quê? De se defender, de não sofrer. Sim. De não se entregar, de não falar que gostou e que o outro tem limite. Né? Então, assim... Mas e quando isso ultrapassa aquele apego que a pessoa não consegue... Aí já traz a questão do apego inseguro, que nos traz ali, né? Nos priva das nossas potencialidades e não cria essa base de segurança para vivermos outras relações. Tá? Então, apegar-se, ele é necessário para você desapegar. Então, assim, você vai precisar apegar e vai precisar em algum momento desapegar. Não é só ficar no apego. Mas o apego, ele é muito importante. Então, é importante a gente se relacionar, é importante a gente falar que gostou, é importante nós falarmos que, nossa, o outro faz diferença na minha vida, gostei daquele trabalho, gostei daquela pessoa, foi necessária. Mas chegou o momento de sair. Chegou o momento de desbravar outros caminhos. E o quanto é difícil sair de desapegos, sejam eles relacionais, sejam eles materiais, da pessoa realmente ter essa consciência da necessidade em algum momento. A gente você deve ver isso... assim, constantemente Porque nós acreditamos, se eu não tiver aquela pessoa, ou se eu não tiver aquele trabalho, quem eu sou? Por isso que nós falamos que nós precisamos construir, né, diversas relações. Né? Então, assim, é isso. Às vezes eu fico só apegada àquela pessoa, às vezes eu fico só apegada naquela área, ou seja, no trabalho. O trabalho ele é muito importante, mas você precisa também ter outras áreas. Então, quando você fica... às vezes você descompensa, né? Se a sua vida só se resume em uma área. A tendência de você ter dificuldade de desapegar é grande, porque você só sabe esse caminho de segurança. Sim. Não é? Então, é importante por isso nós olharmos para as outras áreas. Então, quando aconteceu a pandemia, voltando ali para a pandemia... nós tínhamos às vezes só aquela área. Então, quem eu sou, Luciana, para além do trabalho? Para além de atender uma pessoa num consultório presencial. Mas não dá para atender pessoas fora desse contexto. A flexibilidade, sair da resistência, do condicionamento. Então, eu assisti uma palestra que mexeu muito comigo, mas já faz muito tempo, que chamava A Vida Sem Crachá. E ela falava justamente sobre o momento da aposentadoria ou do novo ciclo. E ela dizia que da noite pro dia ela não tinha mais identidade. Porque ela se chocou quando ela chegou num prédio comercial para poder entrar. Enfim, eu não lembro exatamente o que ela estava indo fazer.
E perguntaram pra ela, por exemplo, se fosse pra mim, você é a Renata de onde? É comum em lugares comerciais que a pessoa você representa alguma empresa, né? Qual é a sua referência? Aí disse que ela se chocou, assim. Não, eu sou a Renata. E ali gerou todo aquele processo de ela entender e depois querer ajudar outras pessoas a viverem esse momento em que você já não pertence a um núcleo que era uma patente, que era uma chancela. E o quanto a gente se resume a isso. Então, as pessoas quando vão se apresentar, muitas vezes, eu sou fulana do cargo tal, da empresa tal, né? Exato. E o quanto a gente é muito mais do que isso. E aí, alguns lugares, né, tem levado a consciência de, eu sou a filha, o filho de fulano, nasci em tal cidade, trazer a conexão, né, pela parte emocional para além da racional. Trabalho, claro que o trabalho também pode existir essa conexão emocional, claro. Mas a sua história de vida é para além do trabalho. Nós focamos muito o trabalho como a única fonte de sobrevivência. E aí, de novo, o que importa no final? É o trabalho? Não, o dinheiro, ele é importante. Mas isso que eu ia dizer. E acho que no nosso país, né? Porque se você pegar os países mais desenvolvidos, aqui a gente tem a privação da segurança, da saúde, de toda a base do que a gente precisa. E conquistar o dinheiro no Brasil, ele é muito necessário para situações basais. Isso. Então, por isso que a gente... E aí, às vezes, você vem nessa necessidade, às vezes até extrapola, enfim. E acho que em países que você tem isso muito organizado, você tem acesso à saúde, o seu país é seguro. Eu acho que aí sobra uma consciência de que talvez o trabalho, o dinheiro não seja a coisa mais importante. Você pega cidadãos parisienses, eles querem viver também. Eles têm ali o limite entre o trabalho e não, a partir daqui é a minha vida, eu prezo por isso. Então, acho que talvez a gente traga essa carga um pouco da situação do nosso país. Traz. E aí, falando em índices, né, referente à saúde mental, o Brasil, ele está um dos primeiros, né, lá entre os países latino-americanos, considerados, né, ansiosos e depressivos, tá? Sim, por conta de toda essa fragilidade e vulnerabilidade e ameaças, né, que eu vou falar assim, né? Não vou falar que vulnerabilidade é importante, mas uma vulnerabilidade sem a segurança, né? Então, não tem essa segurança. Então, é um país que tem visto mais índices, sim, de criminalidade, de desemprego. Então, essas questões socioeconômicas são muito destruturantes. Saneamento básico. Saneamento básico, necessidades básicas, primordiais. Então, assim, muitas... se nós tiveram alguns estudos durante a pandemia dentro de comunidades. Tá? E aí, que as comunidades não estavam muito se importando com o Covid-19, não. Eu falei, como assim? Porque a mente delas estava o quê? Para eu sobreviver não é a Covid-19, né? Eu ficar gente, isolado. Eu tenho o dinheiro do dia. Eu preciso me alimentar, eu preciso dar comida para os meus filhos. É muito situacional, né? Tudo. Então, ou seja, se nós não irmos na origem desse sofrimento, nós não conseguimos adesão às outras áreas. De novo, nós ficamos na distração, igual na menina do filme. Então, onde é que tá? Então, mas isso é complexo no sentido de envolver muita coisa. Sim. Mas vale nós trazermos essa consciência e essa informação para começarmos, opa, o que está acontecendo comigo? Por que será que eu estou tendo essas atitudes? Por que o outro questionar? Por que eu estou priorizando tal coisa e não tal coisa? Né? Então, isso também, de novo, da nossa sociedade ter, né, a questão da parte política ter uma grande responsabilidade, mas você também é agente de transformação. E aí volta para Viktor Frankl. Então, assim, ok, eu fui privado, ok, talvez eu não tenha não tive aquela base de segurança desenvolvida na minha infância. Mas agora que você está ouvindo aqui esse podcast, você pode procurar sua base de segurança, porque eu vou falar que tem caminhos, hein? Tem, tá? E aí a gente encontra. Então, a gente tem
que bom que nós tivemos, né, esse boom, né, desse avanço tecnológico, que nós podemos estar aqui falando sobre isso. Exatamente. E chegar a mais pessoas, porque internet tá tendo para todas as áreas, né? Então, assim, quem não tem hoje, né, um celular, quem hoje não tem acesso à internet, mesmo dentro de situações estruturantes. Sim. Né? Então, mas aí é isso, como que faz chegar? Então, eu falo, enquanto eu ficar dentro da minha casa e só obtendo conhecimento, para mim, eu não, né? Isso daqui eu não estou contribuindo para o meu mundo. Sim. Então eu falo, eu gosto muito de trazer, sabe, uma ideia de como nós começamos a nossa caminhada de saúde e de autoconhecimento. Quando nós conjugamos um verbo, começamos por quem? Eu. E eu não é egoísmo. O eu, ele é necessário para eu chegar aonde? No nós. É isso mesmo. Então, eu vou no eu, tu, ele, nós. Mas, às vezes, isso, para nós chegarmos a essa consciência, demanda um tempo. Mas nós, assim, temos, né, tido essa oportunidade de expormos mais. Isso chegar a mais pessoas. Então, esse é meu comprometimento de vida, né, de isso chegar a mais pessoas, né? Então, assim, tem os meus desafios? Tenho. E eu não posso negar isso. Porque isso faz parte do meu lado humano. É a humanidade. Como que você se cuida em relação a isso? Eu tava, antes de nós entrarmos aqui, né? Eu tava falando de uma passagem de uma entrevista que eu dei, em que perguntaram, né? Qual que foi a sua mudança de chave? Aí terapia. Porque às vezes, assim, a terapia é um espaço para que você possa... Quando você fala, na verdade, você está organizando a palavra, né? Você está organizando o seu pensamento. E o profissional que está ali, nessa escuta ativa, no sentido técnica e qualificada, ele faz as perguntas e te direciona, mas para algo que já está dentro de você. Uhum. Né? Então, é como aquela camada que nós falamos da cebola, né? Então, assim, ele vai tirando as camadas pra gente acessar uns conteúdos que estavam aqui e assim vai indo. Tá? Então, nós precisamos, às vezes, desse olhar do outro. Eu vejo que não só a terapia, né? Eu falo que a terapia ela é muito importante, foi que me trouxe essa consciência, mas foi a minha capacidade de poder me socializar, estar com o outro. Porque o outro faz eu me enxergar e me dá a oportunidade de ver que não tem só o meu mundo, que tem o mundo do outro também. Então, eu saí um pouco do narcisismo, né? Uhum. Então, assim, e se relacionar na autenticidade com o outro. Né? Porque, às vezes, quando nós ainda não nos permitimos nessa socialização, eu tenho a dificuldade de olhar esse outro, né? Ou seja, de me olhar e me desenvolver. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar o outro e falar, peraí, o que tem de mim? Igual nós perguntamos assim, ai, tá tudo bem? E às vezes você nem quer saber se a pessoa tá bem. Aí você falou uma coisa, peraí, nossa, isso daqui tem a ver com a minha vida. O quanto de nós estamos, de fato, escutando que o outro, entendendo que é o momento do outro de ter essa escuta. Não é o seu momento. Então, e que cada um também tá numa jornada de despertar, de evolução, de se conhecer. Tem gente que ainda tá muito no início. Só que só isso só é permitido, só vai acontecer, na verdade, quando você se socializar. Porque aí você vai fazendo essa transição de sair de mim, entendeu? Do Sim. eu para o nós. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, ele sempre falava pra mim, ai, você é muito complicada. Ai, você tem muito problema. Eu sou uma pessoa simples. Ele fala assim, eu sou homem. Homem não fica se questionando muito, não tem... É por isso que você precisa de tanta coisa, é tanto curso, é tanta terapia, não sei o quê. Tudo bem. Continuamos nosso namoro. E ele vendo que eu tive um processo de autoconhecimento desde 2009 e que a partir desse processo de autoconhecimento, primeiro, eu me permiti fazer tudo que eu faço hoje, que antes eu não me permitia. Que eu achava que eu não podia fazer coisas mais ousadas, coisas que eu passei a fazer. E segundo, que eu me tornei uma pessoa muito realizadora. E ele era uma pessoa que começava as coisas e não terminava. Nossa, no começo do nosso namoro, assim, o que ele começou de coisa, largou pelo caminho. E ele me contava, inclusive, de histórias
porque ele foi muito empreendedor também, uma época da vida dele. Quantas empresas que, se ele tivesse insistido, teriam dado certo? E aí, observando isso, aí num determinado momento, ele falou, não, acho que eu quero me conhecer. E quando ele começou a jornada, aí ele olhou um dia pra mim e falou, agora eu te entendo. Porque justamente ele foi por uma dor, né? Mas também por uma comparação, essa coisa de você conseguir conviver, olhar pro outro, se perceber. E eu contava a minha história pra ele, assim, quais eram as minhas limitações, quais são as minhas limitações hoje. Eu entendo que eu tenho limitações que eu vou trabalhar a vida inteira, eu tenho consciência disso. Essa aqui é um ponto que eu vou trabalhar a vida inteira, mas olha de onde saí pra onde eu cheguei. E hoje a gente consegue, inclusive, conversar, porque eu falava pra ele, eu falei, gente, se você não tivesse seguido por esse caminho, provavelmente ia ser impossível a gente conseguir ter uma conversa. Porque eu tenho um óculos pra olhar o mundo, de tentar entender de onde essa pessoa veio, quem foram os pais, o que aconteceu, qual que é, né, essa carga genética, como que ela viveu, enfim, pra acolher quem ela é hoje. Da mesma forma comigo, de honrar. Eu falo muito assim, que eu acredito que nem sempre os pais dão pra gente aquilo que a gente gostaria ou aquilo que é o melhor. Mas, com certeza, eles tiveram algo pior com eles na criação. Então, você pega aquele pai que é duro, mas de repente ele veio de um pai que foi muito mais duro. Ou um pai que é mole demais e que às vezes também não ajuda também. Então, acho que entender essa questão, da onde vieram, assim, eu olho muito pros meus pais, especialmente pra minha mãe, porque meu pai é mais fechado, não conta tantas coisas. Então, quando ele começa a contar, eu fico, ai, deixa eu agarrar essa informação aqui, que ela é preciosa. Mas a minha mãe, a gente começou a fazer terapia mais ou menos juntas, assim. E a gente conversa muito, assim, do papel da vovó, do papel do vovô, de onde que veio uma série de coisas. É tão gostoso nós sabemos sobre a nossa história. É uma nossa história, mas que nós não estamos condenados a viver. Sim. É isso, porque o mundo não está mudando. Não somos limitados a isso que vivemos, né? O mundo, ele é impermanente, ele está em constante mudança. Não é fixo, não é inflexível. Então, assim, isso também... Mas o ser humano espera muito isso, não espera? Porque... não é o momento disso. Segurança, ele quer essa segurança. Ele entendeu que é esse o caminho daquilo que é previsível, a previsibilidade, né? Então, nós também estávamos ali, né, nos bastidores, falando, por que você tem isso aqui no estúdio, né? Sim. E às vezes eu falei assim pra você, às vezes não tem um porquê. Igual criança, por quê? Por quê? Mas por quê? que eu vejo como um movimento de curiosidade, que é muito saudável. Sim. Que nós vamos perdendo, às vezes, nesse mundo presumido. Mas tem coisas que não são explicáveis, são sentidas. E é isso. Então, por isso que nós temos dificuldade, por exemplo, quando vai falar de espiritualidade. Às vezes tem pessoas que precisam de uma religião para conseguir trazer concretude para aquilo que sente ou para te dar mais base para enfrentar algumas coisas, né? Perfeito. Mas a espiritualidade tem um nível que é psíquico, que é o luminoso, que é o só o sentido. Não tem como nomear. Sim. E isso é fantástico, porque nos conecta com a primeira coisa que a gente quer controlar na vida, que são as emoções. Eu não quero sentir. Nossa, mas você não quer sentir, ela é a porta. Ela é a porta para você tomar certas atitudes. Né? Então, eu lembro quando lançaram o Divertidamente. Então agora vai ter outro, né? Vai ter? Esse ano de 2024 vai ter. Eu achei muito interessante porque, assim, no contexto, era um desenho muito mais para adulto do que para criança. Mas eu achei muito legal o movimento de começar a trazer o que significam as emoções, que todas as emoções são boas e necessárias. A gente não teve essa criação. O quanto é importante ter conhecimento sobre saúde mental na escola. Sim. A nossa geração, então, foi criada para aquela coisa bem, né? Dentro da caixa, não pode, é desse jeito, o menino não pode chorar. Mas o que é isso? De novo, para criar segurança para quem? Para quem tá ali na ponta. Porque aí esse eu dou conta. Se alguém fizer alguma coisa de diferente ali, não dá.
E se nós também vamos falar de Paulo Freire, né? O opressor ou oprimida, tem que ter alguém ali para controlar. Sim. É mais controlável, né? Então, e agora o Divertidamente, ele traz uma das emoções que a gente transita entre emoção e ali sentimento, que é a ansiedade. Olha que legal, tão necessário, né? Isso, então... Que na época não se falava tanto do primeiro, então, por isso, porque agora, né, nós vivemos... O Brasil é um dos países, né, com maior índice também de ansiedade. Sim. E, de novo, pelos pontos que nós levantamos aqui, né, dessas faltas de segurança, né, dessas bases que não estão estruturadas, de sobrevivência. E como que você vê essa base de comparação relacionado aí às mídias sociais, ao acesso a muita informação, um bombardeamento de muita gente que tá extremamente feliz, que tá extremamente bem sucedido, com a família perfeita, no lugar mais incrível. E a pessoa que tá só ali olhando, fala, gente, eu sou muito incompetente, não é possível. Inclusive, tem pesquisas agora falando sobre as redes sociais serem um grande dano para a nossa saúde mental. Porque tem informações, você sendo bombardeado a todo momento de informações, e aí você fica nesse ciclo vicioso. E, na verdade, você não capta tudo, né? É ilusão que nós vamos captar algum, né? Então, nós só captamos partes, então nós não temos profundidade, certo? E aí nós não conseguimos fazer essa conexão com algo. Né? Porque a conexão é o estar interessada, envolvida naquela situação, com aquela pessoa. É ter profundidade. Né? Então, isso nós não temos. Os canais desses canais de comunicação são essenciais. Mas, é tão intrigante isso, né? O mesmo canal que nos traz acesso, voz, possibilidade de trazer uma série de coisas que não tínhamos antes, é o mesmo canal que você tá consumindo conteúdo que às vezes não é de qualidade, vendo ali fake news, se comparando com um mundo ali que foi construído para gerar recurso, mostrando algo que é muito utópico para a grande maioria das pessoas. Então você pega um país como o Brasil, onde a gente sabe não só o nível de desempregabilidade, mas inclusive as pessoas que ganham até 5 mil, até... Aí você fala, poxa, essa pessoa ali lutando, batalhando, a pessoa que ganha um salário mínimo e se inspirando ou acompanhando essa vida que é algo que talvez eu nunca chegue, né? O quanto que isso é frustrante, até onde é de fato inspiração, pensando, mas é porque é aspiracional, é porque as pessoas querem evoluir, prosperar, ou até onde isso também entra numa zona de que assim, poxa, eu não vou conseguir, ou eu não sou tão bom quanto, ou tá todo mundo numa outra posição e eu tô aqui. Eu penso, de novo, na frequência e intensidade do que eu sinto quando tô vendo alguma informação. Se aquilo pode me trazer algum incômodo, mas eu preciso me questionar que incômodo é esse, né? Por que eu quero aquilo? Nós, de novo, não estamos pensando, nós estamos reagindo. Estamos consumindo e... Reagindo, eu preciso reagir, ou seja, eu sinto alguma coisa e eu quero, eu não penso. Não existe a lógica. Isso realmente eu percebo que as pessoas não... Eu brinco com as pessoas que trabalham comigo que o algoritmo, ele é super inteligente, né? Então, ele vai entendendo seus interesses, o que você gosta de consumir e tal. O meu algoritmo, ele é treinado para só ver o que eu quero. Então, hoje, a minha mídia social é um banho de coisas que ou me alimentam, ou me evoluem, ou eu fui deixando de mostrar pro algoritmo que eu queria consumir aquilo. Num movimento de consciência e de percepção de que algumas coisas não me faziam bem. E aí tá um ponto importante. Quem é que tá controlando quem? Exatamente. E nós voltamos na tal da responsabilidade. Você tá refém da internet ou você tá no controle dela? É. Ela vai apresentar Eu amo aquela música do Frejá.
Desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que você sempre diga a ele quem é o dono de quem. Uhum. Porque é isso, muitas vezes as pessoas estão sendo controladas por algo que elas não têm essa consciência. E que rir de tudo também é desespero. Isso! Perfeito! Não é? É isso. Então tá na intensidade, na frequência. Igual você falou, eu reconheço que eu tenho limites. Tem uma ferramenta que é muito utilizado para feedback, que é janela de Johari. Sim. Explica um quadrantes, pouquinho o que é a janela, porque nem todo mundo sabe. Então, a janela de Johari, ela é usada como uma ferramenta, né, de feedback, ou seja, de dar aí um retorno, né, de um desempenho, enfim, dentro do ambiente de trabalho, né? Mas, e aí, nós temos alguns quadrantes. Então, nós temos uns quadrantes que ele vai dizer a minha percepção sobre mim e o que o outro também me percebe, né, sobre a minha atividade, minha prática ali, né? E tem um que é o que a gente fala que é o eu aberto, que ele é tanto conhecido por mim quanto conhecido pelo outro. Tem o eu fechado, né? Que é aquele que é conhecido só eu conheço e o outro desconhece. Agora tem o outro que acho que é o eu oculto. Não, o oculto é a última janela. Mas tem um que o outro sabe, mas eu não sei. Então o outro percebe uma coisa de mim que eu falo, nossa, não sei se você já tiver nessa situação. Nossa, você acha que eu sou assim? Eu fiz isso? Imagina! Logo eu! Então, como você tem comunicado algumas coisas, às vezes nós não percebemos, tá tão no nosso automático, e aí o outro percebe. Então, e tem a última janelinha ali, né, o último quadrante, que é onde é o eu oculto, ou seja, nem o outro sabe e nem eu sei. Uhum. Então, é desconhecido, né, pelos dois. E que eu vejo que, assim, no meu olhar, assim, é que isso é algo que é construído diariamente, né? Então, assim, é algo que eu vou descobrir na terapia, é algo que eu vou descobrir aqui com você, é algo que eu vou descobrir saindo daqui no elevador, entendeu? Então, assim, é algo que eu vou descobrir, que eu vou descobrir em cada segundo. E aí é tão legal sendo exposto às situações, a gente conseguir tentar se perceber, poxa, eu tô aqui, o que eu senti? Por que isso mexeu comigo? Isso. Não é? E aí, até a partir desse feedback, quando você vai ter aquele encontro, né? E vai poder comunicar essas partes. Você é essa janela que os dois não sabem, vão passar a saber, vão construir ali uma nova janela, né? Que aí os dois vão saber. Que é a junção do que o outro percebe. Então, você percebeu isso? Nossa, eu percebo isso, tal. E aí vocês entram num acordo. E no que é importante e faz sentido você mudar ou não. E aí vocês constroem aquela janela que estava oculta ali, né? Fechada para os dois. Você passa o quê? Ser algo conhecido dos dois, mas ainda assim vai ter de novo aquela janela. Sim, ela é eterna, né? É cíclico. Então, assim, nós precisamos ver que esse mundo perfeito, no sentido, de novo, nós vamos para esse caminho por conta da segurança. A gente tem medo de não existir. E que recado que você deixa para as pessoas, final aqui, para que as pessoas se libertem desse medo, dessa insegurança, para que elas vivam plenamente? Eu falo que é começar a sentir. Então, eu preciso primeiro reconhecer. Tem, dentro da jornada aí do luto, né? Desse estudo do luto, nós temos alguns R's, né? Que nos ajudam a caminhar para nossa saúde, né? E para nossa vivência. Então, eu primeiro preciso, a partir de tudo isso que nós falamos, eu preciso reconhecer. Ou seja, que tem algo ali que fez sentido, que talvez eu queira mudar ou não, né? Eu preciso também estar mais presente. Quando nós falamos da presença, viver o hoje, não é mais uma coisa que eu tô falando, não virou modismo, quer dizer, virou. Virou, mas não deixa de ser nosso convite importante. é entender o porquê que tanto nós falamos sobre
presença, tá? Sobre o agora. Porque ou eu estou de fato no passado, naquilo que eu vivi. Então, observe como vocês têm falado, assim. Se vocês têm, as suas falas trazem mais o seu passado do que o seu agora, ou tá lá na frente do que eu quero, né? Então, é importante aqui que vai fazer valer a pena, né? Então, reconheça o seu presente, diante de tudo que a gente falou aqui, né? Depois, né? Vai ali percorrendo, né, a questão né, de refugar a questão do apego. Né, o que eu tenho de apego? Né? O que significa aquilo que eu vivi? O que significa aquilo que eu quero? Aquilo que eu estou desejando? Né? E como que eu posso, né, caminhar para isso, assim, disso não me controlar e eu ser aquele que toma as rédeas da minha vida? Tá? Para depois eu ir, né, nesse caminho do reinvestir e reajustar. Porque quando eu reconheço, quando eu vou e vejo meus apegos e entendo as minhas bases de segurança, e se eu não tive, eu não sou condenado a ficar nesse lugar de insegurança, mas eu posso criar caminhos de segurança dentro de um equilíbrio. Tá? Então, eu vou reajustar a minha vida. E detalhe, fazer mudanças bruscas, também o nosso cérebro não consegue captar, não. Então é assim, vida, né, ano novo, vida nova, mudou o calendário. Nossa, gente, eu sou outra pessoa, igual quando a gente faz 18 anos, né? Nossa, gente, agora eu sou adulta. Mudou tanta coisa na minha vida. É isso mesmo. Então, assim, sair desse campo da ilusão. E o equilíbrio, eu falo, é eu saber reconhecer que eu tenho o medo, mas eu posso ter a coragem. Que eu tenho a alegria, mas eu posso ter a tristeza. E a tristeza e a alegria. Então, eu entender, e que eu não vou ficar, que assim, ou seja, que eu consigo caminhar, né, nesse dinamismo, porque quando a gente também fala de saúde, é dinâmico, né? Completo bem-estar físico, psíquico. Nossa, o que é completo? Também não favoreceu, né? A definição da Organização Mundial de Saúde. Já traz medo, né? Vem. Mas assim, porque a gente pega no pé da letra completo. O que é completo? É viver nesse equilíbrio. E o quanto é difícil. Isso. Acho que é uma jornada de vida. Você tá sempre buscando, peraí que eu tô um pouco mais pra cá. Sim. E quando você se conhece, você tem mais consciência e isso te permite falar, opa, peraí, não tá legal, preciso revisitar. Então, enquanto eu não tiver esse acesso ao que eu gosto mesmo, não aquilo que me colocaram como um papel e eu tô comprando a ideia, né? Então, eu vou continuar nesse ciclo vicioso, né, de buscar algo que eu nem sei o que é, de ter, que nem sabe o que é ter, porque nunca completa. E que às vezes nem dá tempo de curtir o que tem, né? Não, nós não vivemos ali, né, nesse vínculo com aquilo que a gente tem. Qualquer pessoas, objetos, ou seja, eu não curto aquilo. Eu transito por aquilo, eu passo, né? Né? Então, eu desapego. Porque a gente tá na cultura do desapegar, que também não é assim. Eu preciso apegar, sabia, gente? Então, primeiro, será que quando você desapega, você já apegou o suficiente, né? Então, assim, para depois eu reinvestir na minha vida. Entender que eu tenho oportunidades, que eu sou um ser, né, de escolhas. Que eu sou um ser com a minha liberdade interior, que ninguém tira, como o Viktor Frankl falou, né? E que a gente possa, né, aí ter a coragem de sermos nós mesmos. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de um escritor, que é o Osho, né? Eu também amo o Osho. Que ele fala: a liberdade e a coragem de ser você mesmo. Então, coragem, né, assim como traz também os poetas, Rubem Alves traz, né?
Coragem é você viver a sua verdade, né? E só a partir disso você vai viver a vida. Acho que é isso, né? Desejo, né, que você se aproxime cada vez mais de você, né? E que possa existir mais espaços desses pra gente construir e, né, contribuir, enfim, trazer informação. Que bom. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Adorei o nosso papo. Espero que você tenha gostado também. Espero que vocês tenham gostado também. Eu aprendi muito. Acho que trago aí, agradeço de você trazer uma parte da sua mochila, da sua bagagem, colocar aqui com tanta verdade, com tanta doação. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação social. Achei lindo, uma coisa que me tocou muito o coração. Então, eu tô bem honrada de ter você aqui comigo. Obrigada mesmo. Obrigada, Rê. Muito feliz, grata. Que bom, até a próxima, pessoal.